Imagina só você perguntar para Deus uma coisa, ele te responde. Aí você vai, você faz e você quebra a cara. Como assim? Calma que você vai entender. Bom dia para vocês, Juízes capítulo 20, e é o seguinte, é uma continuação direta do capítulo 19 aqui, então eu preciso que você esteja com a sua Bíblia aberta, caneta na mão, se prepara, porque eu tenho até 10 minutos para conversar com você sobre 3 pontos aqui, tá? As 3 vezes que Deus responde ao povo de Israel, mediante uma vingança que eles mesmos já estavam planejando, presta atenção, diante do capítulo 19. Se você já sabe o que acontece no capítulo 19, se você já leu, se você já meditou, ou se você não viu, você precisa ver. O vídeo está disponível aqui para você, é um capítulo tenso, horripilante, um capítulo bem complicado, mas pode ficar tranquilo que Deus, ele está presente em toda a Escritura. Ela é inspirada por Deus para o nosso ensino e disciplina. Eu falei isso no vídeo anterior e continuo aqui dizendo para você. Bom, vamos entender esse contexto para a gente aplicar nas nossas vidas. Como é que Deus pode ter dado uma direção e o povo ter quebrado a cara? Como assim? Será que isso já aconteceu comigo e com você? Vamos entender isso aqui, tá? O contexto é: eles agora querem se vingar da situação feita por conta do levita que entregou a sua concubina na mão daqueles homens que a abusaram noite e dia. Ela aparece falecida na porta. O levita, ó, vai sem compaixão, sem coração nenhum, pega o corpo dela ali, corta em 12 pedaços e espalha pelas 12 tribos para causar uma guerra civil. Essa que é a realidade aqui, tá? 400 mil homens vão se juntar, porque 11 tribos se juntam diante dessa situação. Eles até falam no versículo 30 do capítulo anterior assim, ó: nunca vimos tal coisa, uma coisa abominável, desde o dia em que os filhos de Israel subiram à terra do Egito. Nunca se viu isso nessa terra, porque nunca foi propósito de Deus, plano de Deus. O que o ser humano decide por vontade própria, pelos seus desejos aí da carne, pela sua própria concupiscência, simplesmente mostra que vai gerar mais dor, mais desconforto, mais confusão, e simplesmente Deus não faz parte disso. Deus, ele quer que eu e você possamos o buscar para ele nos guiar no caminho bom, perfeito e agradável. Vai ter problema e aflição? Vai ter. Isso aí é garantido, não tem nem o que falar. Jesus, o próprio Deus disse isso para nós. Mas o problema é quando nós queremos colocar o pecado à frente do plano de Deus, o pecado à frente da vontade do Senhor. E isso é um alerta para mim e para você. Não abra brechas para o seu coração dominar, mas que o Espírito Santo de Deus, que habita em todo aquele que crê em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem que ser guiado pelo Espírito. Então, isso é inegociável. E agora a gente vai entender aqui o que aconteceu. Olha só, 400 mil homens vão batalhar contra 26, porque eles querem se vingar. Então, agora juntou todo mundo, 400 mil contra 26 mil, tá tudo certo, tudo em ordem. Agora a vitória é nossa, ponto final. Mas aí tem um detalhe, aí são as 3 respostas de Deus. A primeira, no versículo 18 ali, fala o seguinte, ó: eles já perguntam para Deus, quem que vai subir primeiro para pelejar contra a tribo de Benjamim, que causou tudo isso aí? E Deus responde, Judá sobe primeiro. Se você ler batido, ó, só ler assim, ó, você vai fazer, ó, tá tudo bem. Eles perguntaram, Deus respondeu, agora vai. E eles foram, 400 mil homens contra 26. Só que tem um detalhe, dos 400 mil, eles perderam 22 mil pessoas nessa batalha. Ou seja, eles retornam e não entendem nada. Retornam chorando. Deus falou para Judá subir primeiro e perdeu 22 mil pessoas e a outra tribo lá ficou intacta? Que isso? Não, pera aí. Vão lá, choram ao Senhor até a tarde, fala no versículo 23, e perguntam de novo para Deus, Senhor, nós vamos tornar a batalhar contra eles, contra os nossos irmãos? Disse o Senhor, subam contra eles. Deus de novo, podem subir. E eles vão. E aí mais 18 mil pessoas deles acabam falecendo. Ou seja, 40 mil pessoas no total, com 2 ordens de Deus, são ali eliminadas. Não tem sentido. Se você fala assim, não, para, Deus pediu para subir, Deus pediu para fazer, Deus pediu para isso, como é que Deus permitiu isso? Porque olha só, a primeira pergunta, os homens já tinham definido o que eles iam fazer. Eles não perguntaram assim, Deus, diante dessa fatalidade que aconteceu com essa concubina, com essa situação grotesca, o que nós devemos fazer? Senhor, qual é a tua justiça? Senhor,
intervenha, Senhor, nos fale, nos guie, nos oriente. Eles não perguntaram isso. Eles já definiram. Nós vamos subir, mas eu preciso saber quem que vai subir primeiro, Deus. É isso. Olha a prepotência. O homem já planeja, o homem já organiza, o homem já fez, já foi, já assinou, já fez tudo isso. Mas agora, Deus, quem que vai subir primeiro? Só me responde isso. Só me dá essa bênção aqui, porque eu já sei o que eu vou fazer. Olha que erro. E muitas vezes eu e você nós somos assim. Nós temos os nossos planos, os nossos projetos, as nossas vontades e a gente acha que Deus é obrigado a nos abençoar por aquilo que a gente mesmo já criou. E nunca foi assim, nunca vai ser assim. A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse nos ensina a buscar ao Senhor, a buscar fazer a vontade dele, a cumprir o propósito dele, porque estando alinhados com ele, aí sim cumprimos o que ele quer para nossas vidas. Mas quando os homens aqui falam, ó, a gente já vai subir, só fala o que a gente tem que fazer. Meu, isso é loucura. Isso é loucura. Então, no nome de Jesus, que todas as vezes que eu e você, a gente estiver tendo que dar um passo, antes de dar o passo, a gente pergunta ao Senhor, Senhor, é isso mesmo? É para lá que eu vou? É isso que eu faço? Como eu faço? Me oriente, confirme para mim, diga para mim, é isso. Esse é o foco. Não foi o que eles fizeram. E aí, perderam aí 22 mil pessoas a primeira vez. Tá, Caio, mas e a segunda? Tá bom, eles voltaram, a palavra de Deus aqui tá falando que eles choraram. Opa, peraí, eles choraram perante o Senhor, diante dessas 22 mil pessoas que foram eliminadas, e aí Deus fala, podem subir contra eles de novo. Poxa, por que mais 18 mil pessoas faleceram? Que Deus é esse? Vamos entender isso aqui? Esse choro foi um choro de remorso, foi um choro não de arrependimento ao Senhor, mas foi um choro egoísta, foi um choro que assim, o nosso plano não deu certo, o nosso plano, nosso desejo, nossa vontade, isso não deu, foi um choro disso, de frustração que o plano que foi feito não deu certo, não era um choro verdadeiro de arrependimento ao Senhor, de um choro que era para se aproximar de Deus, que era para cumprir o propósito de Deus. Não era. É um choro que o apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, que é uma tristeza de acordo com o mundo e não uma tristeza que gera arrependimento para o reino de Deus. Olha isso, pessoal, isso é muito sério, porque aí Deus pede para eles subirem, mais 18 mil pessoas são eliminadas. E agora, na terceira vez, olha o versículo 26, diz assim, então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram, vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor. Jejuaram aquele dia até a tarde, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porque a arca do Senhor estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo, sairei ainda mais esta vez a batalhar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor, subam, que amanhã eu entregarei eles nas mãos de vocês. Agora sim o Senhor, que viu, ouviu e enxergou o coração daquele povo que chorou verdadeiramente, se humilhou verdadeiramente. Esse povo ofereceu ofertas pacíficas, holocaustos. Esse povo se aproximou de Deus de todo o seu coração. Esse povo entendeu que eles estavam perdidos sem o Senhor. Eles perceberam que eles simplesmente estavam afastados do Senhor nas duas primeiras vezes. Eles estavam focados nos seus projetos, na sua ação. Mas agora eles buscaram ao Senhor verdadeiramente. E Deus os ouve, Deus responde, e Deus fez, e Deus ali justificou aquele povo, aplicou o seu juízo diante de tudo aquilo. O que eu e você podemos aplicar nas nossas vidas diante disso? Como o Senhor nos ensina em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, e assim eu encerro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e agora os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estão atentos à oração neste lugar. Que no nome de Jesus eu e você possamos nos aproximar de Deus com um coração verdadeiro e íntegro, porque só assim a presença de Deus se faz garantida nas nossas vidas.
Nos vemos no capítulo 21. Grande abraço, Deus abençoe.